Olá malta e galera do fitness, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no meu canal. Eu hoje tenho o prazer de ter como minha convidada a personal trainer Marta Moura. Boa noite, Marta. Olá, Aí que horas são? aqui são 6:30 da tarde. Ok, aqui também são 6:30 da tarde, aí no Brasil serão menos 3 horas. Portanto, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que tu nos estejas a assistir. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, exercício físico durante a gravidez, após o parto. Vamos também falar de um tema, de um fenómeno que acontece muito durante a gravidez, diástase abdominal. Portanto, Marta, eu não sou um especialista em nenhuma destas áreas, ok? Eu estou completamente fora de pé hoje, portanto, se eu fizer alguma pergunta que está errada, tu corriges-me na hora, Tudo ok? bem, tudo certo. Ótimo. Amigos na mesma. Amigos na mesma, com certeza. Olha, então se calhar a gente começaria por tu te apresentares, não é? Quem és, o que é que fazes e porque é que eu te convidei para estar aqui hoje, não é? Porque é que tu me convidaste? Só tu sabes, tens de ser tu a dizer. Então, eu sou a Marta, tenho 42 anos, sou mãe de 3 filhos, sou personal trainer e instrutora de atividades de grupo desde, bem, há quase 20 anos, não vamos falar de datas precisas. Faz este ano 20 anos. Um, Fui instrutora Les Mills durante muitos anos, fiz parte da equipa nacional Les Mills aqui em Portugal. E depois, a partir do momento em que o meu filho nasceu, comecei à procura de outras coisas e a especializar-me noutro tipo de assuntos que eu própria não encontrava resposta para. E pronto, e neste momento estou mais dedicada a mães, grávidas, pessoas que não têm possibilidade de ir ao ginásio e treinar em casa, e é esse o meu foco neste momento. Muito bem. E é por essa razão que eu te convidei. Tu és muito ativa no teu perfil de Instagram, não é? Queres já dar as Correto? tuas, as tuas redes sociais e onde é que a malta te pode encontrar? Então, sobretudo no Instagram, @martamorafit, e em todo lado, Facebook, Pinterest, TikTok, whatever, Marta Moura Fit, eu estou lá. YouTube também, canal pequenininho, está a começar a crescer agora. Exatamente. Que façam o favor de acompanhar a Marta. Então, Marta, eu tenho aqui algumas perguntas, várias perguntas. Vamos Ok. começar pela fase do exercício físico durante a gravidez, né? Uma altura muito especial para uma mulher. Pode-se fazer exercícios utilizando cargas, não como fazer exercício utilizando cargas elevadas, deve-se fazer mais cardio, mais treino de resistência. Quais são, a nível geral, quais são as orientações aqui durante a gravidez? Tendo em conta também as diferentes fases, não é, da gravidez. Exatamente. Então, é assim, a nível de exercícios, não há. Existem coisas que são contraindicadas, mais à frente falamos um bocadinho, mas pode-se continuar a fazer exercícios com cargas, pode-se continuar a fazer exercício cardiovascular, não há uma medida certa para nenhum dos dois. O importante é controlar o nosso esforço. E aí, cada mulher tem uma condição física e há de ter alguma limitação específica diferente. Portanto, o que eu costumo dizer às minhas grávidas, mesmo nas minhas aulas e nos meus PTs, é tentar manter as diretrizes a nível mundial, são os 140 BPMs, manter a pulsação abaixo disso. Sempre. É o mais fácil para nós nos mantermos em segurança e precavermos é máximo 140 BPMs. Ou, porque nem toda a gente usa cardiofrequencímetro ou iWatch. Nem toda a gente consegue controlar assim ao milímetro a pulsação, não ficar ofegante. Ou seja, fazer exercício e durante esse exercício conseguir comunicar e conseguir continuar a falar. E basicamente é isso. Ok. Portanto, treino de força, aulas, treino cardiovascular, tudo é permitido, tentando dosear aqui um bocadinho a intensidade e o esforço. Tu aconselhas a pessoa a aconselhar-se com um PT, porque pode ser difícil manter esse controle, não é? Monitorizar esse controle. Como é que uma mulher Sim, grávida sabe? sim. Estou acima do limite, não estou? Lá está, eu normalmente falo numa escala de esforço, de 1 a 10, sendo que 1 é o mínimo, o 10 é o máximo, para as pessoas tentarem visualizar esse esforço, e devem se situar durante o treino entre o 5 e o 8, ou seja, entre os 50% e os 80%.
E normalmente até dou exemplos assim muito corriqueiros de, imaginem, o um estar sentado a ver televisão, o dois subir ou descer um lance de escadas, engomar. Faço assim uma tabela para as minhas PTs para elas conseguirem regular e tentarem medir sem estarem a medir ao milímetro, lá está, com cardiofrequencímetro, seja lá o que for, e tentarem sentir, porque é isso que interessa, é o que é que sentem no seu corpo para conseguirem controlar então o esforço que estão a fazer. E sim, de preferência, se conseguirem treinar acompanhadas, é sempre o ideal. Há algum exercício ou exercícios que tu dirias que estão completamente proibidos durante a gravidez? Sim, sim. Por exemplo, mergulho, por exemplo, desportos de contacto, tipo artes marciais, ou desportos de competição, tipo futebol, ou seja lá o que for, que envolvam riscos, uma pessoa se magoar, dar encontrões, mais desportos que eu costumo dizer que estão completamente contraindicados. Yoga, eu sei que tu querias saber acerca do yoga. O yoga não acho que seja contraindicado. As posições invertidas, sim, são contraindicadas. Nós agora aqui em Portugal temos muito aerial yoga, anti-gravity, aquelas atividades suspensas. Tudo o que envolva inversão também é desaconselhado. Mais coisas. Epá, Eu de tenho aqui, resto, eu tenho aqui algumas modalidades, já que estamos a sim, sim, especificar. Já ok, falaste de yoga, sim, hidroginástica, tudo bem, sem tranquilo. problema, tranquilo. Natação, falaste, não, mergulho não, não é? Mas natação. Mergulho propriamente dito, garrafas de oxigênio e ficar debaixo Ah, d'água, precisamente pela oxigenação, não é por mais nada. Portanto, natação não vejo contraindicação. muito bem. Pilates, Tudo bem, aulas de dança, também. as zumbas e essa malta toda, tranquilo. Tranquilo. É Ok. uma questão da pessoa ter atenção de não se cansar em demasia. Ou se sentir algum desconforto que lhe pareça assim não muito habitual, então parar. Mas isso é válido em tudo, até é sair de casa. Certo, certo. CrossFit, Chegámos. chegamos. Então, é assim, existem várias opiniões e eu não sou extremista. Eu acho que eu, por exemplo, eu era capaz de fazer crossfit uma gravidez inteira. E conheço muita gente que conseguiria fazer. Porquê? Porque tem consciência corporal e sabe perfeitamente até onde é que pode chegar e sabe também escolher as opções para os exercícios que não pode fazer ou quando começa a ficar muito cansada. O que acontece é que a maior parte das pessoas não sabe fazer. E mesmo os PTs, e isto vale não só no CrossFit, mas para o resto dos ginásios, a maior parte dos PTs não tem muita noção do que é treinar uma grávida. Eu tenho colegas meus que, assim que as clientes engravidam, mandam-nas para casa. Não querem correr riscos. Porquê? Porque não se sentem à vontade, sobretudo homens. Não estou a generalizar, mas sobretudo homens. Não se sentem à vontade, nunca sentiram na pele e não querem correr riscos. E é perfeitamente compreensível. Portanto, o CrossFit é um ninho. Sim e não. Sim, se estiver a ser bem acompanhada ou se tiver muita experiência e souber o que é que está a fazer e souber até onde é que tem que chegar e até onde é que pode chegar e o que não pode fazer, não se estiver no CrossFit há relativamente pouco tempo, se não tiver um bom acompanhamento, aí desaconselho todo, não há necessidade. Tu no acompanhamento que fazes a mulheres grávidas, Sim, vais ajustando a frequência de treino, tudo isso. sim. Eu faço diversos tipos de acompanhamento. O que é presencial, o meu acompanhamento presencial, eu consigo fazer esses ajustes todos muito mais detalhados porque eu estou lá, eu estou a presenciar, eu sei o que é que ela está a fazer. Acompanhamento online e eu também tenho guias de treino para tentar chegar a mais pessoas, eu não arrisco e mantenho quase sempre o mesmo estilo de treino e de intensidade do princípio ao final da gravidez. Porque lá está, não há um controlo da minha parte
e eu não estou a ver o que é que se está a passar, portanto prefiro não arriscar. Se há exercícios que são seguros desde o primeiro dia até ao último, para que estar a correr riscos? Eu- É a minha opinião pessoal. Tu estavas a falar de CrossFit há pouco e eu lembrei-me agora de um vídeo. Sim, Aquilo era o puramente para os games. E era uma mulher grávida, ela já tinha uma barriga bem saliente considerável. e estava a fazer, acho que eram aquelas elevações, pull-ups, e estava toda a malta, go, go, força! E os comentários era tudo a cascar, forte e feio, porque aquilo não me parecia saudável. Lá está, se ela tiver uma condição física brutal, se tiver o core muito bem fortalecido, e quando eu falo em core, não falo do six-pack, falo do que está lá por trás, também já vamos falar sobre isso, do transverso, ela consegue controlar tudo o que está a fazer, inclusive elevações, inclusive pranchas, tudo. Uma pessoa que tenha o core bem fortalecido e uma consciência corporal brutal consegue fazer tudo durante a gravidez inteira. Se não, é um risco tremendo. Um risco tremendo. Exato, exato. Ahm, a internet, eu recebi esta pergunta nos stories. Na internet tu encontras muitos vídeos sobre treinos para grávidas. Como é que uma mulher treina em casa, não é? Não tem nenhum tipo de Sim, conhecimento. Como é que ela pode saber que aquele plano de treino, aquela rotina de 10 ou 15 minutos é adequada para si? a minha opinião é pesquisar no Google, porque agora temos a internet disponibiliza N coisas boas ao nosso alcance, mas também tentar pesquisar quem está por detrás daquele plano ou daquele treino e ver se é uma pessoa credível, se é uma pessoa com experiência. Existem montes de sites de pessoas credibilizadas, credenciadas nessas áreas e aí sim optar pelo que é seguro e comprovado. Se nós formos, por exemplo, ao Pinterest ou se fores ao Google e puseres exercícios para grávidas e pesquisares aqueles quadrinhos que aparecem imagens, 90% do que aparece é completamente estapafúrdio e não faz sentido nenhum. Não sei quem é que faz aquilo, às vezes sabe-se, outras vezes não, mas aí é um risco. Agora, pesquisar no Google, existem montes de especialistas dentro dos países, nos Estados Unidos, em qualquer lado da Europa, no Brasil também existem bons especialistas, e pronto, e tentar ver opiniões, recolher testemunhos e depois, se calhar, procurar duas ou três com opiniões semelhantes e aproveitar o que é comum e não ir contra a corrente e optar por uma opinião que não seja assim muito generalizada. Muito bem, bons conselhos. Outra questão muito recorrente, dores na lombar durante a gravidez. O que Sim, acontece? Aliás, eu vi isso num vídeo que tu publicaste no teu canal. Quando a sim. pessoa começa a sentir dores na lombares, como é que se pode tratar isto? Como é que se pode minimizar esta dor? O que é que se tem de ter em consideração? Normalmente, dores na lombar significa que estamos a perder força no nosso abdominal. À medida que a barriga cresce, não é? O nosso centro de gravidade vai mudando, começamos a ficar com mais peso à frente e é natural começarmos a forçar mais os músculos da lombar. Portanto, a melhor maneira de diminuir a dor na lombar é começar logo de início da gravidez, já não o fazia antes, a fortalecer então a parede abdominal. E quando eu digo a parede abdominal, lá está, transverso, soalho pélvico, lombar, com exercícios específicos para isso. Ok. E quando a pessoa começa a sentir essas dores, deve parar imediatamente? Não, Não. não. É assim, depois há dores e dores. Se for um desconforto que a pessoa nunca teve, uma dor muito intensa, primeira coisa, ligar ao médico. O médico é a pessoa mais indicada para ajudar em algum tipo de dor, algum tipo de coisa que não pareça estar tão bem durante a gravidez. Porque às vezes podem ser outras coisas quaisquer que não estejam relacionadas com exercício físico. Se for um desconfortozinho, uma moinha, ou porque teve muito tempo sentado, ou porque teve muito tempo em pé, aí sim, normalmente é fraqueza muscular e aí sim fazer um fortalecimento muscular específico para essa zona normalmente resolve.
trabalhar um bocadinho de mobilidade também e alongamentos. A nível da frequência, com que frequência é que uma mulher grávida se pode exercitar? Quantas vezes por semana? Varia? Pode-se exercitar 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, 20, 30 minutos por dia. Ok, ok. E a partir de que mês é que tu aconselharias parar por completo? Se é que aconselhas. Não aconselho, a não ser que haja uma razão médica por detrás. Caso contrário, não faz sentido. Outra coisa que eu também gostava de falar, que acontece muito, 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 é uma mulher nunca ter feito exercício físico, nunca ter treinado, fica grávida e quer ir se inscrever no ginásio, quer começar a fazer exercício físico. Cuidado, não é a altura certa para começar a fazer grandes mudanças, sobretudo ir para um ginásio e fazer todo o tipo de aulas, às vezes nem sequer informam os instrutores que estão grávidas, apenas porque se calhar o médico até aconselhou deixar de trabalhar e ficar em casa para diminuir um bocadinho o stress. Existe muito, e eu digo, não é a altura certa para começar a fazer exercício físico. Se esse é o caso, optar por fazer caminhadas, fazer uns exercícios de relaxamento, de respiração e depois do bebê nascer, então, começar a investir um bocadinho mais na prática de exercício e de atividade. Muito bem, bom conselho. Tenho aqui uma pergunta, não está relacionada com a gravidez. Existe alguma contraindicação em fazer exercício físico durante o período? Não. Nenhuma? Não, não. Cada mulher sofre de maneira diferente quando tem um período. Há pessoas que não sentem rigorosamente nada e há pessoas que têm dores abdominais horrorosas, espasmos, enxaquecas, e isto é uma questão de bom senso. Se não se sente bem para ir ao ginásio, não vai. Tira aqueles dias para descansar. Inclusive, eu já fiz um post acerca disto, porque é uma pergunta que me aparece. As pessoas têm um bocadinho de receio de perguntar publicamente e enviam muito essa questão em privado. Eu não tive vergonha de perguntar. Fizeste muito bem. Mas sim, não há problema nenhum. Não tem dores, sente-se bem, vai treinar. Não se sente bem, não vai treinar. Ok, ok. Vamos agora entrar no tópico da diástase abdominal, que era uma Boa. coisa que eu confesso que até começar a ver-te, a seguir-te, eu não fazia a mínima ideia de que isto era um problema, isto era algo. Portanto, queres falar um pouco sobre o que é que estamos a falar, do que é que estamos a falar, o que é isto? Então, a diástase abdominal é muito simples. Consiste na separação do reto abdominal. O reto abdominal funciona assim como duas grades ao longo da nossa barriga. Isto usando linguagem assim mais corriqueira para toda a gente perceber. Não só na gravidez, mas quando existe uma grande pressão intraabdominal, quando existe muita gordura visceral, quando existe qualquer coisa que provoca haver uma pressão mais do que a normal nesses músculos, esses músculos vão abrir, vão se distanciar. E durante a gravidez isso vai acontecer a todas as mulheres, senão o bebê não crescia lá dentro da barriga. O que acontece é que, por vezes, ou porque houve um esforço excessivo, ou porque fez exercícios que não devia, ou porque o abdominal já estava fraco antes de engravidar, esses músculos, depois do bebê nascer, não voltam ao lugar, não se voltam a aproximar e ficam ali com uma abertura, com um espaço que se chama diástase abdominal. Na realidade, a diástase abdominal é a separação, que é normal. E às vezes existe uma lesão que vai provocar esse problema no pós-parto. E tu referiste então que não é exclusivo de quem está grávido. Quais são Não. os fatores então que podem influenciar? Aumento da pressão intraabdominal. Isto é muito comum nos halterofilistas, por exemplo, homens e mulheres. Porque eles vão pegar em cargas muito elevadas. Agora imaginem, pegar assim uma brutalidade de peso e ao levantar o peso, num simples agachamento, nós temos que contrair o abdominal e temos que respirar para conseguir fazer o movimento como deve de ser. Basta não respirar como deve de ser, trabalhar ali um bocadinho a apneia,
que vamos sentir logo uma brutalidade aqui no nosso abdominal. Começamos logo a fazer força. Se não conseguimos controlar essa força, o músculo vai afastar e o tecido que une esse músculo vai vai ficar mais frágil. É uma questão de imaginarmos um tecido, imaginem uma pastilha elástica, dou muitas vezes este exemplo, quando esticam, vai ficando transparente até arrebentar. E é o que acontece. Ok. Aqueles homens com aquelas barrigonas gigantes, que se chama a barriga de cerveja, todos eles têm diástase abdominal, Ok. gordura visceral. A gordura que vai ficando lá por cima dos nossos órgãos, vai aumentando aquela barriga, vai fazendo pressão no reto abdominal, que vai obrigar a afastar e a crescer para a frente. Bebés que choram muito. A minha filha do meio teve diástase abdominal quando nasceu. Chorava, o umbigo saiu cá para fora, fez diástase abdominal. Normalmente os bebés, como são muito novinhos e está tudo ainda têm muita força sem se darem conta, por norma reverte sozinho. Normalmente não precisam de nenhuma intervenção. Minha filha reverteu, bastou deixar de chorar, foi uma maravilha. Pessoas com hérnias umbilicais têm diástase abdominal. Ok. Isso é algo reversível? Vai ao sítio? Existe uma operação que se faz que por si só não resolve no início, porque essa operação é nada mais, nada menos do que cozer o reto abdominal. Ou seja, não resolve o problema que está por detrás, porque existe um enfraquecimento do que está por detrás do reto abdominal. E se esse músculo, que é o transverso, que atua no nosso corpo como uma cinta, que dá a volta mesmo ao nosso tronco, eu costumo dizer que é um espartilho, que nós todos temos. Esse músculo é que tem que estar fortalecido para não haver depois a pressão para a frente que vai provocar esse afastamento. Ou seja, a maior parte das pessoas que faz essa operação, a maior parte, não estou a dizer que é toda a gente, passado uns meses, nem sequer são anos, voltam a ter diástase abdominal. Porque o transverso não foi fortalecido devidamente e acabam por fazer o mesmo tipo de exercícios, simplesmente sentar e levantar ou deitar e levantar, já estamos a fazer força no nosso abdominal. Se não soubermos fazer corretamente, a pressão vai lá continuar. Certo. Então, aquilo que se quer é fortalecer o core, não é? Transverso. Exato. Transverso. Ok. E então, que tipo de exercícios são indicados para essa situação? Logo após o parto, Sim. quanto tempo é que eu tenho que esperar até começar a fazer esse tipo de exercícios? Ok. Então, exercício, eu costumo dizer que só depois da alta médica, da revisão do parto. E isso normalmente acontece entre as 7 e as 8 semanas após o parto, independentemente se foi cesariana, se foi parto normal. Agora, o transverso nós conseguimos trabalhar sobretudo com exercícios respiratórios, a respiração abdominal, que também se usa muito no yoga, inspirar pelo nariz, encher a barriga como se fosse um balão, não trazer a respiração aqui para o peito, mas levar lá para baixo e depois expirar pela boca, soprando mesmo, esvaziando então a barriga nessa altura e sentindo a contração do transverso. É aí que nós vamos sentir e aprender a controlar. E são exercícios muito simples, nada extenuantes. Então, aqueles exercícios, digamos, mais tradicionais, crunches, isso é contraindicado? Nada. Ok. Então, fala-me aí dos Nada. exercícios que não se deve fazer mesmo. Exercícios que não se deve fazer. Não se deve fazer numa fase inicial, porque se a diástase está lá, a pessoa não consegue controlar a força que está a fazer. E normalmente, depois de ter bebê, a maior parte das mulheres não sente a barriga sequer. E vai para o ginásio, e isso aconteceu-me. Eu comecei a dar aulas depois de ter o meu primeiro filho, ele tinha 1 mês. E nunca tinha ouvido falar de diástase abdominal e comecei a dar aulas e lembro perfeitamente de estar a fazer abdominais e de dizer quando chegava a casa, eu não sinto os abdominais, eu estou a fazer, não sinto, eu nem sequer me canso, aquilo parece que não está lá, é uma sensação de dormência e estamos a fazer
muito mais mal do que bem. Então, exercícios completamente desaconselhados enquanto não se fechar essa separação. Crunch, tradicional, tudo o que for torções, pranchas frontais, tenta visualizar uma pessoa, uma mulher, fazer uma prancha frontal com essa separação. Se tu pesquisares exercícios de mulheres com diastas a fazer pranchas, fica assim um cone a apontar para baixo, porque os músculos estão afastados e vê-se mesmo os órgãos ali pendurados. Não é uma coisa muito Não bonita sei de se se quero ver, pesquisar isso. mas as pessoas estão a ouvir que pesquisem e se calhar já sentiram isso e já viram e não sabem o porquê disso estar a acontecer. Tem a ver com isso e não é nada de mal, é normal. Mais coisas. Basicamente é isso. Eu acho que tinha aqui escrito Então, pranchas release, laterais, isso é tranquilo? pranchas laterais, tranquilíssimo. Tranquilíssimo. Aliás, um dos exercícios para recuperar da diástase são pranchas laterais, pranchas invertidas, aquelas que fazemos barriga para cima, brutal. Tudo que não seja aplicar pressão no reto abdominal. Certo. Basicamente, Olha, isso. e aqueles tipos de abdominais chamados abdominais hipopressivos? Se calhar Sim, explicar o que é isso e depois se isso é contraindicado ou não. não é nada contraindicado, ajuda bastante em casos de diástase. Os abdominais hipopressivos, eu não sou especialista, não tenho formação nenhuma na área dos hipopressivos e aqui começou-se a falar há muito pouco tempo, mas também trabalha através da respiração e abrem a caixa torácica e trabalham também em apneia. Ou seja, uma grávida não pode fazer hipopressivos. Uma pessoa com tensão alta, por exemplo, não pode fazer hipopressivos. Portanto, eu, no meu trabalho, não recomendo diretamente os hipopressivos porque têm contraindicações. E eu tenho muitas grávidas e mulheres que estão a tentar engravidar já a fazer estes exercícios respiratórios, as pranchas laterais, existem N exercícios que se pode fazer. Eu nunca aconselho os hipopressivos, lá está, porque têm contraindicações, existem algumas exceções de pessoas que não podem fazer. Quem não tiver nenhuma limitação, já teve bebê, não tem tensão alta, força. Existem muitos estudos que indicam evoluções muito positivas nesse sentido. Ok, ok. E quanto tempo, se calhar a resposta vai ser depende, mas quanto tempo é que demora até a diástase abdominal ser, digamos, voltar ao sítio, até desaparecer? Depende, Já depende. sabia, sim, sim. Pronto, depende. Isto das coisas de Claro, claro, exercício, nada é linear. claro. É como numa alimentação. Não podes dizer, vais fazer isto e daqui a um mês perdeste 10 quilos. Depende de como é que o organismo reage. Quando as pessoas se portam muito bem e fazem este tipo de trabalho e este tipo de exercícios podem ser feitos 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, todos os dias, podem fazer 4 vezes por dia. Se concentrarem, sentirem, criarem essa conexão, porque é muito importante, agora começa-se a falar a conexão entre o cérebro e o músculo que está a treinar. Isto vale para todo o tipo de exercícios, num agachamento, sentir onde é que devemos fazer força. Isto é a mesma coisa. Começar a sentir quando inspiramos para onde é que vai assar, o que é que nós estamos a sentir, o que é que o nosso corpo está a fazer, quando expiramos, o que é que estamos a sentir contrair, visualizar essa separação a diminuir, esses exercícios, esses tecidos a regenerarem. Uma média de 8 semanas. Uma média de 8 semanas. Há mulheres que ao fim de 2 semanas já veem uma melhoria brutal. Há pessoas que se calhar demoram 6 meses, um ano. E uma coisa que é importante dizer, tanto faz se teve bebê há 2 meses, ou há 2 anos, ou há 20 anos. É sempre possível. Eu não digo a ninguém regenerar por completo, porque lá está, isso depois depende de vários fatores, depende de fatores genéticos também, como em tudo, mas melhorar de certeza absoluta e não há idade. Eu tenho clientes com 60 anos a fazer este tipo de trabalho e a terem resultados muito positivos. Portanto,
Não há aqui ninguém a perder a esperança. Ok. E é possível recuperar apenas fazendo esses tais exercícios? Ahm, ou será que a cirurgia, exercícios e cirurgia é a melhor combinação? Qual é a tua posição aí? Há casos que a cirurgia só, não. Da minha experiência e de tudo o que me tem chegado ao longo deste tempo todo, nunca vi nenhum caso que tenha recuperado totalmente com cirurgia. Mais cedo ou mais tarde vai acabar por ceder porque o problema não fica realmente resolvido. A nível estético fica. E isto não é culpa de um cirurgião. O cirurgião, o trabalho dele é operar. Portanto, ele vai fazer o trabalho dele bem feito. Nós estamos cá para ajudar com o resto. Portanto, a combinação ideal, há casos que são diástases muito, muito graves, com espaçamentos de 10 centímetros ou mais. E não é só a largura da diástase, mas é a profundidade. Às vezes os tecidos estão tão enfraquecidos que é muito difícil regenerar só com exercício. Mas tem que haver uma combinação dos dois, isso é indispensável. Ok. Porque um não resolve o outro sozinho, mas às vezes é mesmo necessário haver então uma cirurgia, mais que não seja para resolver o problema a nível estético e que influencia muito a autoestima das mulheres. Ok. Antes de fecharmos este tópico da diástase abdominal, onde é que uma pessoa se pode informar, uma mulher que esteja interessada no tópico? Quais são os canais de informação a que pode recorrer? É, aqui em Portugal ainda há muito pouca coisa, mas se colocarem diástase abdominal no Google, já aparecem sites. O meu site já aparece, martamoarafito.com, com vários artigos. No Instagram também já aparecem, sobretudo a nível nos Estados Unidos existe muita informação, Austrália também, Brasil, alguma coisa. Procurarem diástase abdominal, existem já empresas e pessoas e profissionais especializados neste tema. Ok, Portanto, ok. Yeah, recomendo o teu canal, já vi que tu tens muitos vídeos a falar sobre esta temática, portanto, se alguém estiver interessado em explorar o tema, sem dúvida que o teu canal é uma boa fonte de informação. Então, fechamos então este tópico. A mulher deu à luz, não é? E agora vamos falar então de retomar a atividade física após a gestação. Quais são as regras gerais aí? Digamos, eu fazia CrossFit antes, posso voltar a fazer depois, tenho que esperar algum tempo, eu fazia treino de musculação. Quais são as recomendações nesse sentido? então, a regra número um é bom senso. Bom senso. Eu recebo dezenas de mensagens por dia com mulheres que ainda não tiveram bebê e já perguntarem quando tiverem, eu vou fazer cesariana para a semana, quando é que eu posso começar a treinar? Calma. Primeiro, alta médica. Não se ponham a fazer nada sem o médico dar o ok. O nosso corpo teve 9 meses a sofrer transformações imensas. Imensas. Tudo bem, a gravidez é uma coisa normal e desde o princípio dos tempos as mulheres estiveram grávidas, mas provoca transformações hormonais, fisiológicas imensas em nós e, sobretudo, a nível emocional. E o descanso que nós temos depois de ter um bebê é bola, muito reduzido. O cansaço é mais do que muito. Embora estejamos com as hormonas da felicidade ali aos saltos, porque temos um bebezinho e somos as supermães e achamos que conseguimos fazer tudo. Mas isso também dura muito pouco tempo. Portanto, esperar a alta médica. Tem alta médica. Começa com muita calma. E eu aconselho sempre a começarem pelo core primeiro. Os tais exercícios a nível respiratório, a fortalecer o core, fazer umas caminhadas e depois então gradualmente, à medida que se vai sentindo bem, começar a voltar à rotina normal. Ir para o CrossFit tendo em mente que não pode fazer tudo, ir para o yoga começando a fazer o que consegue e tudo mais. Não forçar nada e levar as coisas com calma, que tem o resto da vida para treinar e para ficar em forma. Certo. Desportos de impacto também ir fazendo, é?
A seguir à gravidez, só depois de resolver o problema da diástase ou não havendo diástase do enfraquecimento abdominal. Porque, atenção, pode ficar sem diástase, a diástase pode reverter naturalmente ao fim de uma semana, duas, mas o abdominal levou um impacto brutal. Portanto, vai sempre haver enfraquecimento abdominal. Independentemente de haver diástase ou não, tem que fazer um reforço dessa área. Não tem hipótese. Depois, não havendo diástase e começando a correr, começando a fazer crossfit, podem começar a aparecer outros problemas, que é o caso da incontinência, perda de urina. Não é incontinência pura e dura, mas mulheres que acham normal regressar à atividade física e terem perdas de urina durante o exercício. Não é normal. Isso é sinal de enfraquecimento do core, nomeadamente do soalho pélvico. Portanto, tem que haver esse reforço todo depois do bebê nascer, antes de voltar ao que fazia antes. Ok. Falando numa perspectiva geral, uma mulher que queira ser fit, pela tua experiência, quais são as aulas que tu recomendas mais, aquelas que vês que têm mais adesão da parte das mulheres? Aulas têm mais adesão. Aulas de localizada, e totais condicionamentos e todo esse tipo de aulas de grupos que fazem treino de resistência muscular, body pump, pilates e yoga começa a estar mais em voga, iCycle, RPMs, spinning, acho que são as aulas que têm mais adesão, pelo menos aqui, é a minha realidade. Ok. Eu também te queria te perguntar sobre algo. Eu vi há uns tempos nos teus stories, tu a chamas a atenção para o facto de haver perfis no Instagram de pessoas a passarem-se por personal trainers, mas que não eram personal trainers ou que não têm formação para tal. E Sim, eu lembras-te disso? sim, Eu pus-me a pensar e realmente me lembro perfeitamente. é fácil hoje em dia, há tanta informação disponível online. Tu crias um perfil, metes fotos tuas a fazer exercício físico, passas planos de treino que nem são teus necessariamente, é tão fácil ir buscar informação online. Como é que uma pessoa leiga, eu vejo aquele perfil, parece-me totalmente credível, parece-me que aquela pessoa tem 21 formações em educação física. Mas como é que eu posso distinguir sobre quem é legítimo e quem não é? É assim, à primeira vista, isso vai ser muito complicado, porque hoje em dia, sobretudo na era dos influencers, tu tens vários influencers de fit girls, fit men, tudo e mais alguma coisa, que não têm formação nenhuma na área do fitness. Por um lado, ainda bem, porque toda a gente começou a querer fazer exercício e mostrar, fazer vídeos, a fazer caminhadas e corridas. Por um lado, até é bom isso estar a generalizar, porque está a criar uma corrente bastante positiva. O que me choca, e comecei a ver, e depois de ter publicado esse stories, recebi N mensagens de colegas de profissão Estás a falar a sobre mim? dizerem: Marta, eu partilho isso. Ok. Não, Estava a ver. também, não. Eu conheço várias pessoas que foram minhas alunas, que não têm formação nenhuma e que depois tu vais à biografia no Instagram e dizem personal trainers e personal trainer online. É muito fácil, não sei como é que funciona a realidade fora de Portugal, mas aqui todos os profissionais têm que ter uma cédula profissional. Portanto, se uma pessoa quer recorrer aos serviços daquela pessoa, tem dúvidas, não tem a certeza, não me choca nada e não deveria chocar às outras pessoas, perguntar: tem cédula profissional? Qual é a formação que tem? E pronto, e o problema fica resolvido. Porque é a área do fitness, personal trainer, aulas de grupo, nós estamos a trabalhar com saúde da pessoa. Nós somos profissionais de saúde e eu levo isto muito, muito a sério. Nunca na minha vida, e tenho 42 anos, estou nisto há mais de 20 anos, porque eu comecei no fitness e no mundo dos ginásios com 12 anos, portanto imagina,
Nunca na vida me passou pela cabeça prescrever um treino a alguém sem ter a certeza daquilo que eu estava a fazer. Inclusive é quando tu me perguntas dos hipopressivos. Eu tenho um conhecimento básico daquilo que eu vejo e daquilo que eu ouço. Eu nunca fiz formação nenhuma na área, portanto, nunca poderia dizer a alguém faça isto. Ou uma aula de yoga. Eu não tenho formação de yoga, tenho alguns conhecimentos. Nunca na minha vida podia dizer faz isto, faz aquilo, dar uma aula de yoga. Portanto, tenham cuidado, pessoas, porque é a mesma coisa que aqueles médicos que vestem uma bata e têm um consultório a dizer que são médicos e passam receitas a toda a gente e depois descobres-te passado uns anos que não são. Pois É é. a mesma coisa. Pois é, hoje em dia é muito fácil e se calhar também acontece, estavas a falar da tua aluna, a pessoa, se calhar tem pessoas que já participaram de competições de Men's Health e esse tipo de competições, porque já foram treinadas, não é? Já receberam informação e treino e depois passam, mesmo necessariamente não tendo nenhuma formação oficial ou profissional, não é? Isso também imagino que aconteça bastante. Sim, sim. Exato. Mesmo nos ginásios, tu vês sócios a darem treinos a outros sócios. Isto é uma coisa que sempre houve e sempre vai haver, mas pronto, isso é um problema, são amigos, o amigo até tem os músculos bonitos e tem ali o six-pack todo traçado e vai dar treinos ao outro, começou agora e sente-se confortável por treinar com o amigo. Isso vai haver sempre. Agora, as pessoas auto-intitularem-se como profissionais, eu acho que é muito perigoso e que quem opta por treinar ou copiar esse tipo de pseudo-profissionais devia de ter cuidado, porque nós que cá andamos já há muito tempo ou que investimos muito na formação, porque isto é uma formação contínua. Todos os anos saem novas guidelines, todos os anos saem novas diretrizes. Nós temos de estar sempre a acompanhar o que se passa. É um investimento brutal e eu não acredito que essas pessoas façam. Pronto, Certo. e estamos cá. Temos que defender aquilo que é nosso. Então, maltinha, quando vocês tiverem a pensar a fazer acompanhamento online, perguntar pela cédula profissional, não é? Se a pessoa se Por exemplo, recusar a dar, fugir a 7 pés, basicamente. É um grande, é um sinal vermelho, não é? fica ao critério de cada um. Fica ao critério de cada um. Muito bem. Ok, Marta, não sei se tu queres finalizar, dizer alguma coisa em relação àqueles assuntos que nós falamos, uma mensagem às mulheres mães ou grávidas, ou a toda a gente, ou aos homens Primeiro, também, porque quero-te não? agradecer aos homens também. Primeiro lugar, quero-te agradecer por me teres convidado. Fiquei muito feliz. Gostei muito das perguntas que tu me colocaste. São perguntas que fazem todo o sentido. Algumas delas, se calhar, se me pedisses só para falar sobre o assunto, eu nem sequer me lembrava de tocar nelas. E deixando um recadinho para todas as mulheres, homens também, a gravidez é um período espetacular. Às vezes as mulheres que estão muito preocupadas com o físico ou com o engordar não conseguem usufruir desse período com tanto receio de não voltar a ter o corpo que tinham após a gravidez. Não há razão para isso. Não há razão para isso. Aproveitem a vossa gravidez. Não arrisquem. Optem por exercícios seguros, métodos de treino seguros e comprovados. Não é a altura para colocarem a vossa saúde e do vosso bebê em risco. Quando tiverem bebê, aproveitem o vosso bebê, descansem ao máximo, comam muito bem, não façam dietas, comam bem, hidratem-se ainda melhor, durmam e depois têm tempo de começar a se preocuparem com o exercício físico. Mas sim, façam exercício físico antes, durante e depois. É o melhor que têm que fazer para a vossa saúde. E Muito era isto obrigado. que eu queria dizer. Muito obrigado pelos conselhos, Obrigada eu, Marta. Marcos. Eu vou deixar os links para as redes sociais da Marta Moura aqui na descrição deste vídeo. Portanto, já falaste Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, TikTok.
tudo. Se for rede social, tu estás lá, não Eu é? depois mando. Sim, sim, sem problema. Olha, o prazer foi todo meu. Agradeço teres aceitado o meu convite. Obrigada, Acho que a conversa foi muito obrigada. interessante, mesmo para mim, não é? Eu estive completamente fora de pé nestes temas, mas tentei Eu falo muito, e então se puxam por mim assuntos que eu gosto, e podíamos ficar aqui a noite toda a falar. e não teria nenhum problema. Muito bem. Malta, muito obrigado por terem estado desse lado. Já sabem que o vosso gosto é apreciado. Se ainda não estão inscritos no canal e se gostarem, podem subscrever o canal. A gente vai voltar com mais vídeos e mais podcasts. Muito obrigado por estarem desse lado. Bons treinos e a gente vê-se no próximo vídeo. Obrigado, Marta. Obrigada eu.